Deus, o preletor desta noite. Pai amado, Pai querido, abra a porta da palavra. Fala conosco, Senhor Deus, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão contentes com Jesus? Dê um glória aí. Aleluia, né, meus irmãos? Jesus, Ele é maravilhoso. Meus irmãos, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Lucas, o médico amado, um texto muito conhecido em nosso meio. Lucas 19, glórias a Jesus. Hoje está lendo, para não tomar muito tempo, meus irmãos, que ainda vai ter um ensaio abençoado dos varão e das irmãs, glórias a Jesus. Lucas 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Jesus. Podeis assentar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto de Lucas, aonde tem esse contexto de Zaqueu publicano, aonde a Bíblia diz que Jesus, em seu ministério terreno, de aproximadamente 3 anos e meio, Jesus estava andando, e aonde Jesus andava, meu irmão, a multidão ia com ele, porque via milagres, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que este homem, Zaqueu, quem era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos, eles eram cobrador de impostos. Trabalhava para o governo de Roma. Roma, que governava os judeus naquele tempo, dominava tudo, os romanos. E Zaqueu, ele era judeu. E além de ser um homem judeu, ele trabalhava para o governo que oprimia o seu povo. Então, para os judeus, Zaqueu era um traidor. Para os judeus, Zaqueu, ele era um homem falso e traíra, porque trabalhava para um governo que oprimia o seu próprio povo. E a Bíblia diz que Zaqueu, meu irmão, ele sentiu em seu coração um desejo de ver a Jesus. E o mais engraçado
E o mais interessante, que a Bíblia diz que é tão dificilmente um rico herdar o reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E agora nós já podemos ver o contexto de Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era um homem rico. E ele desejou ver a Jesus. Porque Jesus veio para os que querem, meu irmão, mudança de vida, mudança de caráter. Jesus, ele veio para os perdidos. O homem pode ser rico, ter muito dinheiro, não é pecado, é bênção. Mas se ele souber usar esse dinheiro para abençoar vidas, pessoas. Porque, meus irmãos, nós sabemos que tudo vai ficar nessa terra. A Bíblia diz que para nós não ajuntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. Mas nós ajuntar tesouro no céu. O que é, meus irmãos? É nós ter uma vida com Deus. Trabalhamos sim. Corremos atrás do nosso pão de cada dia, sim. Se esforçamos para dar o melhor para o nosso lar, sim. Mas não focar, meu irmão, somente em dinheiro, somente em riquezas, e gastar a nossa saúde correndo atrás de dinheiro, gastar a nossa saúde correndo atrás de ganância mais e mais, e esquecer do mais importante, que é a nossa vida espiritual, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que correr atrás de coisas terrenas para o nosso dia a dia, para o nosso sustento, mas não ficar focado só em coisas terrenas. E a Bíblia diz, meu irmão, que Zaqueu era rico, cobrador de imposto, mas ele viu que Jesus era o Messias. Ele nasceu no seu coração um desejo de ver a Jesus. A Bíblia diz que Mateus também era cobrador de impostos. E Zaqueu e Mateus largou tudo para seguir a Jesus. Eu acho que ficou na mente de Zaqueu: como é que pode a pessoa ter estabilidade? Porque trabalhar para o governo, meu irmão, é estabilidade. Quem trabalha para o governo tem estabilidade terrena. Pode fazer um empréstimo grande, né? Ter mais regalia. E um homem como Mateus larga tudo para seguir a Jesus. Quando Jesus olha para ele e chama Mateus, ele larga tudo e vai seguir a Jesus, porque a chamada em seu coração ardia. Ele via que Jesus era o Messias. E Zaqueu, sabendo disso, meu irmão, ele tem no seu coração um desejo de ver a Jesus. Eu quero ver ele. Mas a Bíblia diz que ele era pequeno em estatura, era um homem pequeno. E aonde Jesus estava, aquela aglomeração de pessoas ao redor de Jesus, porque aonde Jesus estava, milagres aconteciam. E Zaqueu olhando para um lado, para o outro, não tenho dúvida, como é que eu vou ver ele? Sou pequeno. Mas o desejo no seu coração era grande, porque quem tem desejo, meu irmão, de adorar a Deus, aleluia, não tem obstáculo. Quem tem desejo de adorar a Deus, aleluia, ele enfrenta, meu irmão, a chuva, o frio. Mas quando ele quer adorar, aleluia, não tem dificuldade para ele. Ele se esforça, ele tem ação. Porque, meu irmão, a pessoa tem que ter ação para fazer as coisas de Deus. Tem que agir. E na obediência. E Zaqueu queria ver Jesus de todo jeito.
E ele olha para uma figueira brava. Ele diz: a única saída é eu subir aqui. Vou subir aqui e vou ver ele. Vou subir aqui e vou conseguir ver ele. Aleluia, glórias a Deus. A chama no coração dele estava ardendo. Nós sabemos, meus irmãos, que a obra de Deus é feita com amor. E Deus, Ele é misericordioso. Nós podemos ver nas Escrituras Sagradas que a Bíblia diz que um homem, um trabalhador, um pai de família saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele saindo para assalariar de manhã, combinou um dinheiro com os homens que estavam esperando. E combinando o dinheiro com esses homens, ele manda para o campo para trabalhar. E a Bíblia diz que também depois ele voltando, ele viu homens no mesmo lugar, meio desanimado. E ele olhando para eles, já era quase meio-dia. Ele fala: por que vocês estão tristes e desanimados? Ele diz: porque não achamos serviço. E ele disse: então vai para a minha vinha. E levou eles para trabalhar. E chegando quase a hora de tarde, este homem passa no mesmo lugar. Faltava uma hora para acabar o expediente. Ele vê homens no mesmo lugar. E ele olha para aqueles homens e diz para ele: por que vocês estão tristes aqui? Ele diz: porque ninguém nos assalariou para trabalhar. E ele olha para eles: vai lá para a minha vinha que eu vou pagar. E esses homens vão para a vinha. Então eles começam a trabalhar. E agora ele chama o seu mordomo e diz: vamos pagar eles. Vamos começar dos últimos. E começando a pagar, deu um dinheiro para eles. E esses receberam. Chamou os outros e deu um dinheiro para eles. E os que estavam atrás dizendo: certamente nós iremos ganhar mais. Porque nós aguentamos a fadiga do dia a dia, o sol quente. Então ele chama e dá um dinheiro para eles também. Aí começa a murmuração. Então o pai de família olha para eles: olha, por que vocês estão murmurando? Ele diz: nós aguentamos a fadiga do dia a dia todo, o sol quente todo, trabalhamos na vinha esforçadamente. E você deu o mesmo que você deu para nós, para eles que enfrentaram. Um só enfrentaram meio-dia, o outro enfrentaram só uma hora. E ele disse: o que eu combinei com vocês não foi um dinheiro? Porventura eu não posso fazer o que é meu ao bem aos meus olhos? Se eu combinei um dinheiro com vocês, foi um dinheiro que eu estou pagando. O que nos traz, meus irmãos, a reflexão é que o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, muitas das vezes nós iremos enfrentar a fadiga do sol quente. Muitas das vezes nós estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Vamos trabalhar bastante para ganhar almas para o reino de Deus. Mas tem pessoas, meu irmão, porque a graça de Jesus Cristo é maravilhosa, é misericordiosa. Tem pessoas que não irão trabalhar muito, mas vão receber o mesmo galardão, porque Jesus Cristo é misericordioso. É isso a graça daquele ladrão que estava pendurado numa cruz. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aleluia. No último suspiro, ele recebeu, ele conheceu o que é a graça de Jesus Cristo, aleluia. É a graça maravilhosa, aleluia. A graça de Jesus nós não conseguimos explicar, meus irmãos. Essa graça maravilhosa que eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Jesus Cristo. Continuamos trabalhando, fazendo o ID de Jesus. Não importa, meus irmãos, que nós vamos trabalhar o dia todo. Não importa, meus irmãos, que muitos vão trabalhar até meio-dia. Mas iremos se esforçar para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia, iremos ganhar almas para o reino de Deus, porque foi isso que Jesus nos chamou, para trabalhar para o seu reino. E a vida de crente, meu irmão, não é fácil.
as lutas, as dificuldades, as tribulações. Eu já passei tanta luta na minha vida. E o Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar de algo, muitas das vezes, que pode servir para alguém nessa noite. Eu entrei, meu irmão, numa dívida tão terrível com a minha empresa. A dificuldade estava tão terrível. Estava endividado, sem saída. Olhava para um lado, não tinha saída nenhuma. Olhava para o outro, não tinha saída nenhuma. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essas dívidas? E o credor me cobrando. O credor começou até a querer me ameaçar. E eu queria levar para a justiça, porque na justiça nós conseguíamos resolver, mas ele não queria justiça, porque ele sabia que ia demorar. Ele queria resolver e começou a querer me ameaçar. E eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sei quem eu sou, Pai, e da onde o Senhor me tirou, do lamaçal do pecado. E o diabo querendo armar para mim, meus irmãos. Eu não tinha saída. Eu andei desesperado. Um dia eu estava em casa e só cheque caindo, voltando, só cheque voltando. Falei: o que eu vou fazer? Eu estava olhando para o céu e uma voz, meu irmão, não era a voz de Deus, falou para mim assim, soprou no meu ouvido: se enforca. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu me assustei na hora. As minhas carnes tremeu. E eu corri para o quarto e me enrolei na coberta. Tive medo, meu irmão, tive medo. Estava frágil. Estava passando uma dificuldade financeira terrível, mas terrível. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. E eu lembro, meus irmãos, que eu falei: Senhor, me dá uma luz, Senhor. Me dá uma luz para mim sair dessas dificuldades. Meu irmão, o problema que você está enfrentando, muitas das vezes, você não vai conseguir resolver da noite para o dia, não vai. Não é da noite para o dia que vai acontecer, que vai resolver, meu irmão. Tem coisas, meu irmão, que tem tempo para resolver, tempo. E as coisas, quando é grande, é por tempo que vai resolvendo. Eu me lembro, meu irmão, que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. E consegui, meus irmãos, aos poucos, resolvendo, aos poucos. Se alguém tiver uma dificuldade, meu irmão, dessa, entenda que é se pegar a Jesus, porque o socorro vem do alto, o socorro vem de Deus. Ele vai enviar as pessoas certas, Ele vai enviar o socorro. Eu me lembro que eu estava tão desesperado. Eu falei: eu precisava de uma saída. Eu tinha negociado uma casinha. E a mulher falou assim, e eu orando a Deus: Senhor, eu tenho que vender essa casa, eu tenho que vender essa casa. Eu não conseguia vender a casa. Eu me lembro que eu orei um dia e eu saí. Eu cheguei, minha mulher falou: olha, veio uma mulher que queria ver a casa. Eu falei: rapaz, eu nem anunciei essa casa. Meus irmãos, Deus mandou o comprador na porta de casa. Deus mandou o comprador na porta de casa. Mas tinha umas dificuldades na casa. E para mim resolver essa casa, depois que eu vim descobrir. Aí eu lembro, meu irmão, que eu lembrei do irmão Sidney. O irmão Sidney está aí, é prova viva disso. Eu falei assim: tem o irmão Sidney, ele já sabe da casa, ele resolve tudo. A mãe falou: se é o irmão Sidney,
estou despreocupada, que ele já resolveu os problemas do meu pai, isso e aquilo. Foi glória a Jesus, Senhor. E para a mulher me liberar um dinheiro, tinha que o irmão Sidney fazer o papel. Eu fui lá, irmão Sidney, ele falou, fique em paz, pastor. Fui lá, bateu os papéis, resolveu tudo. E eu peguei o dinheiro, meu irmão. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, vocês não entendem, aleluia, como que é as provas que a gente passa na vida, aleluia. A dificuldade, eu glorifiquei a Deus aquele dia tanto, meu irmão, porque só eu sabia da luta que eu estava passando, só eu sabia da dificuldade que eu estava passando, que aquele socorro que chegou na minha vida, meu irmão. Deus, Ele socorre os seus. Pode, meu irmão, ficar descansado o seu coração, aleluia, que Deus, Ele vai enviar o socorro, e o socorro vai vir na porta da sua casa, e você vai glorificar a Deus, porque Deus, Ele é fiel. E resumindo, paguei as contas, não é para minha glória não, meus irmãos. Eu testemunhei aqui um dia, e a dívida era alta. Para o meu custo era 240 mil. Eu não tinha condição de pagar nenhuma. Não tinha. Mas Deus, Ele fez um milagre. Deus, Ele fez um milagre. E eu paguei aquela dívida. Aleluia. Para a glória do Senhor. Aleluia. Eu nem sei porque eu estou contando isso, mas alguém tem que ouvir isso, aleluia. Eu sei que alguém tem que ouvir isso, e muitas das vezes o socorro vai chegar na sua porta. Deus vai enviar o socorro para você, aleluia, porque Ele é Deus fiel e verdadeiro, aleluia. Ele é Deus fiel e verdadeiro. Nunca vi um justo, a sua descendência, mendigar um pão e passar necessidade, meu irmão. A luta pode estar grande, pode estar travada, mas não corra do seu compromisso. Vai dar tudo certo e o nome de Jesus vai ser glorificado. Zaqueu queria ver Jesus, e a única saída de Zaqueu era aquela figueira brava. Mas ele vai e sobe naquela figueira brava, quietinho, escondido, para que ninguém viesse ele, aleluia. Mas o conhecedor de tudo, o nosso Criador, Deus dos céus e da terra, sabia que Zaqueu estava trepado em cima daquela figueira. E quando Jesus chega perto daquela figueira, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A luta pode estar travada, mas Deus está te vendo. Eu não sei aonde você está passando a dificuldade, mas eu sei que Deus está te vendo. E Ele te conhece. Ele te conhece o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu endereço. Ele te chama pelo nome, porque quando ele olhou e viu Zaqueu, ele chamou pelo nome, disse: Zaqueu, desce depressa, meu filho, porque hoje me convém pousar em tua casa, me convém pousar em tua casa. Jesus, ele te conhece. Jesus, ele sabe da dificuldade que você está passando, da luta, da tribulação. Não desespere. Confia somente nele. Mas para isso, meu irmão, você tem que se entregar a Ele. Você tem que conhecer Ele como seu único, suficiente Salvador. Você tem que ter uma intimidade com Ele, para que Ele venha olhar para você e te conhecer, dizendo: aquele ali é minha serva, aquele ali é meu filho, aquele ali eu conheço Ele. Não desanime. E Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu desceu depressa. Agora Zaqueu desce aquebrantado. E agora Jesus vai para a casa de Zaqueu. Os murmuradores começam a murmurar, dizendo: como é que pode esse homem dizer que é o Messias e está entrando na casa de um pecador, está entrando na casa de um cobrador de imposto, está entrando na casa de um homem que traiu o seu próprio povo, está entrando na casa de um homem que rouba os outros. Porque os cobradores de impostos naquela época, meus irmãos,
era tido como ladrões, traidores. Um judeu religioso, se visse um homem chamado cobrador de impostos igual Zaqueu, cuspia no chão, de nojo, porque eles se achavam o melhor. Mas Jesus entrou na casa quebrando todos os dogmas, quebrando tudo, e entrou na casa daquele homem pecador. Aleluia! Porque Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os necessitados de alma, de coração, aquebrantado. Jesus veio, meu irmão, para os que precisam, para os que têm amor para com Ele. Jesus veio para os perdidos. E Jesus fala com Zaqueu. E Zaqueu rasga o coração, Senhor. Porque a pessoa tem que rasgar o coração, meu irmão. Você quer receber vitória? Rasga o seu coração na presença de Deus. Ora, conversa com Ele. Abre o seu coração. Expõe o seu sentimento, as suas vontades, o que você está precisando em oração. Dobra o seu joelho e conversa com Ele. Passa para Ele o que você está precisando. Ele vai te ouvir, meu irmão. Ele vai te ouvir, aleluia. Muitas das vezes pode demorar um pouquinho, aleluia, mas vai chegar a providência na sua casa, vai chegar a providência. Nós podemos, como seres humanos, muitas das vezes, nós tomamos atitudes erradas em negócios, como eu tomei, mas eu glorifico a Deus que Ele é misericordioso, eu glorifico a Deus que Ele olha para nós, e Ele tem misericórdia de nós. Você não está sozinho, aleluia. Nós crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos Jesus para nos ajudar, aleluia. Nós temos Jesus porque não há outro intermediador entre Deus e os homens, é só Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, meu irmão, é Ele, é Ele. É Ele que nos prometeu a vida eterna. É Ele que nos prometeu a vida eterna, eternidade. Não é esses 70, 80 anos aqui não, meu irmão. É eternidade com Cristo Jesus. É viver com Ele. Aqui neste mundo é só luta mesmo, é só tribulação. É só correria para lá e para cá, para lá e para cá, acorda cedo. E vai aqui, vai ali. E muitas das vezes, meu irmão, se você não der parar um tempinho para as coisas de Deus. Parar um tempinho para as coisas de Deus, meu irmão. Você vai viver isoladamente. E nós, crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, primeira coisa, acordou? Agradeça a Ele. Dobra o joelho. Agradeça. Fala, Senhor, gratidão, Pai, por este dia de vida. Gratidão. Me livra do acidente. Me livra da morte. Me livra do laço do passarinheiro. Me livra do lábio mentiroso. Me livra do olho gordo, Pai. Me cobre com o teu sangue. Faz a sua oração. E vai para a sua luta, meu irmão, ganhar seu pão. Mas não esqueça de, antes de você acordar, fazer sua oração. Pedindo para que Deus venha te guardar. Porque, meus irmãos, as pessoas do mundo aí, para eles, é sexta-feira. É dia de tomar uma para eles, né? Igual o rapaz que toda sexta-feira fazia o vídeo. Está na internet aí, eu estava vendo. Até hoje. E numa sexta-feira ele dizia que tinha que tomar uma. E na sexta-feira mesmo ele gravou o vídeo. E não foi mais umas horas, teve um infarto fulminante, morreu. E aí, meu irmão? E aí? E a sexta-feira? Nós temos que estar com Jesus Cristo todos os dias. Porque a Bíblia diz que nossa vida é que nem um vapor. Você sabe o vapor? As irmãs conhecem quando vai cozinhar um arroz. Quando puxa a panela, aquele vapor sobe. A nossa vida é que nem um vapor, meus irmãos. Ela está aqui, ó. Se nós não estiver com Jesus Cristo firmado na rocha, nós não vamos herdar a vida eterna. Fique com essa palavra e o nome de Jesus é glorificado. Se afirma com Jesus, porque Ele é o caminho,
a verdade e a vida. Deus abençoe. Glória a Deus, palavra abençoada da parte de Deus aos nossos corações, né, meus irmãos? O importante é saber que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Como aquele moço era muito rico e alguém olhava com ele com desprezo por causa da sua função, mas ele procurou saber quem era Jesus, procurou saber mais de perto. E quando a multidão não dava para ele chegar até Jesus, ele corre, sobe naquela figueira, e a Bíblia diz que ele é surpreendido com a voz de Jesus dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você que está aqui nesta noite, não sei se tem alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus marcou esse encontro com você aqui nesta noite, e Jesus pode fazer da mesma maneira que fez com Zaqueu. Zaqueu teve a oportunidade de ser convidado por Jesus para ir na sua casa. O que foi lindo é que Zaqueu, ele desceu correndo depressa e recebeu Jesus com alegria. Se você abrir o teu coração nesta noite e entregar a sua vida para Ele, vai acontecer o mesmo com Jesus. Jesus vai contigo para casa hoje. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 19, ele vai dizer que aquele que se arrepende e confessa, este aí é perdoado os pecados. E esse tem o nome escrito no livro da vida. Para encontrar Jesus, nós precisamos reconhecer a nossa miséria, que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não tem a viva esperança, não tem transformação, não tem mudança de vida. E é somente através daqueles que confessam Jesus, reconhece a sua miséria, o homem no pecado, ele passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé neste momento. Se tiver alguém aqui que está parado ou está afastado do caminho do Senhor e quer voltar, faça um sinal com a sua mão dizendo: pastor, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ter a minha certeza de salvação, que meu nome está escrito no livro da vida, eu quero ter isso. Se tiver alguém, é o seu momento agora diante de Jesus. Porque Jesus diz: aquele que confessa diante de todos que Ele é o Salvador, este será salvo. Então é noite de salvação para a sua vida. Nós vamos estar orando agora. É a oração da fé. A oração da fé, ela sara o doente, ela transforma, ela dá vitória. E nós vamos orar neste momento. Se tiver alguém no nosso meio que precisa de um milagre da parte de Deus, saia do teu lugar e venha aqui à frente e nós vamos orar. Nesta última oração também nós já vamos estar orando, meus irmãos, em favor dos irmãos que dizimaram também na casa do Senhor, que são mantenedor da obra do Senhor. Nós somos gratos a Deus pela vida desses irmãos também. Hoje dizimou na casa do Senhor nosso irmão Gilberto Leite Alves, irmão Sidnei Azenha, irmão Paulo Tainã Pereira de Souza, irmã Bruna Lima Flores, irmão Murilo Silva Azenha, irmã Daiane dos Santos, irmã Beatriz Lima Flores, irmã Rosana Maria Coutinho Neves, irmã Conceição de Souza Cunha, irmã Maria Aparecida Cunha Vaz, irmã Valcilene Fátima da Silva. Esses irmãos que dizimaram, se puderem vir na frente e receber a oração, vai ser uma bênção. E se tiver alguém, irmãos, que precisa de um milagre da parte de Deus, saia do teu lugar e venha à frente também receber, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Jesus ainda faz milagre, este Jesus que te ama, pois você está aqui nesta noite para receber algo da parte de Deus, e você não vai sair daqui sem receber a tua vitória, em nome de Jesus. E eu quero que a igreja agora coloque as mãos para cá, estende as suas mãos, e você que está aqui à frente, curve a sua cabeça e já comece a agradecer a Deus. Porque eu sei que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, e Ele vai agir na tua vida.
Ele vai agir na tua casa, Ele vai agir na tua família, Ele vai entrar nesta causa, nesta noite, com os olhos da fé. Enquanto você está aqui na frente, clamando a Deus, colocando a sua vida nas mãos de Jesus, eu tenho certeza que Ele está entrando aí na tua causa. Jesus está entrando na tua causa, Jesus está chegando mais perto de você pela fé. Sinta Ele te abraçando agora. Sinta o Espírito Santo visitando o teu ser aqui nesta noite. Jesus está aqui, Jesus está neste lugar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Comece a glorificar a Ele em nome de Jesus. Vai glorificando a Ele agora, sentindo a presença dEle. Sinta o Espírito Santo de Deus aí. Oh, aleluia! Sinta o Espírito Santo de Deus aí agora. Sinta a graça de Deus descendo sobre você. Sinta a unção de Deus descendo aí. Eu posso ver com os olhos da fé o Espírito Santo de Deus trabalhando aqui. A glória de Deus começa a descer aqui agora. Espírito Santo de Deus, age aqui agora. Manifesta o teu poder aqui agora, agora, em nome de Jesus. Seja tocado aí, irmão, agora. Seja tocado aí agora, enfermidade saia, em nome de Jesus. Seja tocado agora, esta dor vai embora agora, em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade vai embora agora. A vitória é nossa pelo nome de Jesus. Oh, aleluia. Vai glorificando a Ele, vai glorificando a Ele. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Pai, pela palavra que foi ministrada. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui à frente, que vieram receber a oração da fé, crendo no milagre, crendo na resposta agora. Eu sei, Jesus, eu sei, Espírito Santo de Deus, que Tu está visitando vidas aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. Vai operando, acrescenta a fé deste irmão agora, abre os olhos espirituais dele, para ele contemplar a Tua maravilha, para ele contemplar o milagre que está sendo gerado agora, pelos olhos da fé. Senhor, acrescenta a fé dele, pelos olhos da fé agora, aumenta a fé dela agora, em nome de Jesus. Receba fé, receba milagre, e andará em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja abraçado aí agora, pela unção de Deus que está descendo aqui agora. Em nome de Jesus, creia o milagre em sua vida. E a igreja diz amém. Volte para o teu lugar, agradecendo pela vitória, porque Jesus fez milagre na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém.